TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 13 de abril. E nessa edição você confere que o Estado distribui vacina contra o vírus respiratório e reforça o atendimento infantil, e que Petrópolis recebe 3 certificações no ICMS Ecológico de 2025 e que a Prefeitura de Petrópolis prorrogou o prazo do Regularize 2025. E o diálogo de hoje tem o objetivo de destacar o Clube de Leitura Leia Mulheres de Petrópolis, agora no Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde. Começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, dia 13 de abril. E começamos a edição de hoje com a notícia de que a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro começou a distribuir vacinas contra o vírus sincicial respiratório, o principal causador da bronquiolite, e também intensificou a capacitação de profissionais para o atendimento de emergência nas unidades estaduais. Olha só. A expectativa é de aumento nos casos de vírus sincicial respiratório no segundo trimestre deste ano. Entre fevereiro e março, o VSR representou 14% dos casos com vírus confirmado, segundo o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz. De março a abril, essa proporção subiu para 19,9%. Em 2025, por 23 semanas consecutivas, de março a agosto, o VSR foi o vírus mais prevalente. Já dados de laboratórios privados sobre pacientes com quadros leves e graves mostram que na semana encerrada em 4 de abril deste ano, 38% dos testes positivos para algum vírus acusaram o VSR. Essa proporção é 12 pontos maior do que a verificada na primeira semana de março, de acordo com informações reunidas pelo Instituto Todos pela Saúde. Os dados podem estar subestimados, já que dos cerca de 27.600 casos de SRAG registrados no primeiro trimestre, apenas cerca de 1/3 teve o vírus identificado e quase 17% não foram testados. Vale destacar que o vírus sincicial respiratório é o principal causador da bronquiolite, uma infecção nos pulmões que afeta principalmente bebês, o que faz com que muitas pessoas acreditem que o vírus não atinge adultos. De janeiro a março, dos 1.651 casos graves, 1.342 foram em crianças menores de 2 anos e em 46 em pessoas com mais de 50 anos. Já entre as mortes, foram 27 no total, sendo 17 em bebês e 7 em idosos com 65 anos ou mais. Os idosos são mais propensos a desenvolver casos graves, e pacientes nessa faixa etária com VSR têm 2 vezes mais chance de desenvolver pneumonia, além de maior risco de internação em UTI, intubação e morte, em comparação com a influenza. Outro grupo de risco são pessoas com doenças respiratórias crônicas, como asma grave e DPOC. A infecção pelo VSR pode ser prevenida com vacinação, mas os imunizantes para adultos ainda estão disponíveis apenas na rede privada. No Sistema Único de Saúde, a vacina é oferecida apenas para gestantes, com o objetivo de proteger os bebês nos primeiros meses de vida. A vacinação é recomendada por entidades médicas para pessoas entre 50 e 69 anos com comorbidades e para todos os idosos a partir de 70 anos. Gente, essa matéria que passou agora, na verdade, é a dos idosos e não a da vacinação infantil. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar a matéria sobre a vacinação infantil que eu havia falado anteriormente. Mas ainda falando em vacinação, mais de 4.000 cães e gatos foram vacinados na primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica deste ano, realizada no último sábado em Petrópolis. Esse número representa aproximadamente 90% do público-alvo na fase da ação. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde, vacinou 4.399 cães e gatos na primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica de 2026, realizada neste sábado. O número representa 92,1% do público estimado para esta fase da ação, que contemplou os distritos de Itaipava, Pedro do Rio e Posse. De acordo com o prefeito Ingo Rames, atingir essa marca na primeira etapa mostra o comprometimento da população e das equipes de imunização com a saúde dos animais. A Secretaria de Saúde mobilizou 105 profissionais que atuaram em pontos estratégicos das comunidades, com postos de vacinação fixos e volante.
A vacina antirrábica é destinada para cães e gatos a partir de 4 meses de idade e é essencial para prevenir a raiva, doença grave e com alto índice de letalidade. A secretária de Saúde, Clarissa Rippel, destaca que a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a raiva, e ela ainda aponta que o objetivo da campanha é ampliar cada vez mais a cobertura, garantindo a segurança sanitária do município. Gente, aproveitando o gancho da proteção aos animais, tivemos um caso heróico neste fim de semana aqui na cidade de Petrópolis. Uma operação delicada mobilizou militares do Corpo de Bombeiros na manhã do último domingo no bairro do Retiro. Na ação, uma cadela cega, chamada Nicole, e seus 7 filhotes foram resgatados após passarem cerca de 3 dias presos dentro de um buraco em um barranco. Olha só. Os bombeiros foram acionados por volta das 10 horas da manhã de domingo e, ao chegarem no local, no Retiro, em Petrópolis, os militares encontraram o animal sem conseguir sair. De acordo com os tutores da cadela Nicole, ela estava desaparecida há 3 dias, o que aumentava a preocupação quanto ao estado de saúde dela e dos filhotes. A operação exigiu cautela e o uso de técnicas específicas de salvamento. Para acessar o local onde os animais estavam, a equipe precisou realizar a escavação de forma controlada, além de adotar medidas de segurança para evitar deslizamentos de terra durante o trabalho. Inicialmente, havia suspeita de que os filhotes não estivessem vivos devido ao tempo em que permaneceram no local e ao forte odor vindo da área. No entanto, após horas de trabalho, os bombeiros conseguiram localizar a cadela e os 7 filhotes com vida dentro do buraco. Após serem retirados do local, os animais receberam os primeiros cuidados e foram devolvidos para os tutores. Gente, agora mudando de assunto, mas ainda aqui na cidade de Petrópolis, a combinação estratégica de feriados em abril já começa a se refletir diretamente no turismo aqui da cidade. Há poucos dias do chamado super feriadão, a taxa de ocupação hoteleira na cidade já supera 53%, com expectativa de crescimento impulsionado pelas reservas de última hora, um movimento típico em períodos de viagens curtas. O calendário cria uma agenda rara fora da alta temporada, com a possibilidade de até 6 dias consecutivos de descanso, a partir do dia 18 de abril, um sábado. Na sequência, ao feriado de Tiradentes na terça e o feriado de São Jorge, celebrado no estado do Rio de Janeiro na quinta. A configuração favorece especialmente destinos de proximidade, como a Serra Fluminense, que se consolida como alternativa prática e atraente para quem busca uma pausa sem grandes deslocamentos. A expectativa é de que o período ultrapasse os 80% de ocupação em Petrópolis. Além do fator calendário, o período também coincide com uma das épocas mais agradáveis da região. O início do outono traz temperaturas mais amenas, ideais para passeios ao ar livre, visitas ao centro histórico, circuitos culturais e experiências gastronômicas. A cidade combina patrimônio histórico, natureza e uma cena cada vez mais diversificada, que inclui desde trilhas em meio à Mata Atlântica até roteiros cervejeiros e eventos temáticos. O feriadão em Petrópolis também será marcado por uma programação que ajuda a impulsionar ainda mais o fluxo de visitantes. Entre os destaques estão o Salão Barbecue, que acontecem entre os dias 18 e 21 e de 23 a 26 de abril no Parque de Itaipava. E também o Serra Trail, que tem largada no Palácio Quitandinha e percorre trilhas da região em diferentes níveis de dificuldade, marcado para o dia 25 de abril. E falando em feriados, acontece no Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de maio, a Corrida do Trabalhador de 2026. O evento promete reunir mais de 2.000 competidores na maior edição já realizada. E para promover o evento, a Prefeitura de Petrópolis publicou um vídeo bem humorado sobre essa corrida. Olha só. Pô, tu ficou sabendo que vão ter mais de 2.000 pessoas na Corrida do Trabalhador? Sério? Sério. Como é que faz pra se inscrever? Ah, então, Meu Deus! Isso mesmo que você ouviu, mais de 2.000 pessoas na Corrida do Trabalhador. Mas fique atento com as inscrições. No dia 14 é de forma online. Dia 15, no Centro de Cultura Raul de Leone e no dia 16, no Parque Municipal de Itaipava. Para você retirar o seu kit, você tem que levar um sachê de leite em pó ou uma latinha. Não perca a oportunidade e vem pra Corrida do Trabalhador. Pô, foi mal, irmão. Eu precisava muito desse aviso sobre a Corrida do Trabalhador. Quê? Bom, agora mudando de assunto, o município de Petrópolis foi reconhecido com 3 certificações no ICMS ecológico, que faz parte do ciclo de 2025, concedidas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade e do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Olha só.
Entre as conquistas, o município recebeu o certificado de habilitação no ICMS ecológico, reconhecimento que confirma o atendimento aos critérios estabelecidos pelo programa, que considera indicadores ambientais como conservação da biodiversidade, gestão de resíduos, educação ambiental e proteção dos recursos naturais. Petrópolis também alcançou o segundo lugar no Índice de Remediação de Vazadouros, indicador que avalia as ações voltadas à recuperação de áreas degradadas por descarte irregular de resíduos. O resultado demonstra o empenho do município em promover soluções ambientalmente responsáveis, reduzindo impactos e garantindo a destinação adequada dos resíduos sólidos. Outro destaque foi a certificação de destaque anual do ICMS ecológico, concedida pelo desempenho na implementação do Programa Municipal de Educação Ambiental. A iniciativa fortalece a conscientização da população e contribui para a formação de uma cultura de preservação ambiental envolvendo diferentes setores da sociedade. O ICMS ecológico é um mecanismo que incentiva os municípios a investirem em ações ambientais, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e para a preservação dos recursos naturais, ao mesmo tempo em que amplia a participação das cidades na arrecadação do imposto estadual. Bom, gente, agora voltando àquele assunto da vacinação, não sei se vocês se lembram, mas eu comentei logo no início aqui do nosso programa que rodou a matéria errada sobre a questão da vacinação e que, na verdade, era para rodar a matéria sobre a vacinação infantil e passou a matéria dos idosos. Mas agora, vamos conferir a matéria sobre a vacinação infantil que eu havia falado anteriormente. A doença afeta principalmente crianças menores de 2 anos e tende a aumentar durante os meses mais frios. Até o momento, mais de 81 mil doses da vacina destinada a gestantes já foram enviadas para os municípios. Além disso, o Estado também disponibiliza um imunizante de proteção imediata, indicado para bebês prematuros e crianças com comorbidades. A orientação da Secretaria é ampliar a cobertura vacinal entre as gestantes e reforçar a prevenção para evitar casos graves da doença, que pode causar complicações respiratórias importantes. A Secretaria também realiza treinamento com profissionais de hospitais e UPAs para melhorar o atendimento de crianças com sintomas mais graves. Unidades de referência já estão preparadas para atender possíveis casos mais críticos. Através do nosso Centro de Inteligência e Saúde, nós monitoramos on-time, full-time. Então, a SES está preparada para caso tenha um surto e a gente consiga atuar imediatamente, impedindo que essas crianças possam evoluir para a forma mais grave. Até o início de abril, mais de 6 mil atendimentos por bronquiolite foram registrados nas UPAs estaduais. Apesar disso, o cenário atual é considerado controlado, com índices de circulação do vírus abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. Aproveito aqui para fazer uma chamada para todas as mamães gestantes que a partir de 28 semanas realize a vacina do palivizumab, que é um anticorpo monoclonal. E não só isso, é importante também as crianças que nascem prematuras e até 2 anos com comorbidades que estejam também procurando o posto de saúde para que esteja realizando as vacinas. A Secretaria de Estado de Saúde informou ainda que a vacina contra o vírus sincial respiratório começou a ser distribuída em dezembro de 2025. Na região serrana e centro-sul, Petrópolis recebeu mais de 1.700 doses, Teresópolis 1.160, Nova Friburgo 1.060 e Três Rios 525 doses do imunizante destinado a gestantes. Gente, para finalizar a parte petropolitana da nossa edição de hoje, a Prefeitura de Petrópolis prorrogou o prazo do programa Regularize 2025. Agora os contribuintes têm até o dia 15 de junho para quitar ou parcelar débitos de IPTU e ISS referentes ao ano passado, com condições especiais de pagamento. Confira. Quem aderir ao programa pode garantir descontos de até 100% em juros e multas, além de evitar que as dívidas sejam inscritas em dívida ativa, o que pode gerar custos extras com cartório e processos judiciais. A adesão ao Regularize 2025 pode ser feita de forma online pelo site da Prefeitura, onde o contribuinte informa o número da inscrição imobiliária ou o código de inscrição municipal e seguir o passo a passo para a simulação e emissão do boleto. O programa permite pagamento à vista ou parcelado, com opções que chegam a 48 vezes. Para quem optar pelo pagamento à vista, a Prefeitura garante 100% de desconto nos juros e na multa.
Outro diferencial é a possibilidade de parcelamento no cartão de crédito. O contribuinte mantém o desconto total de 100% e pode dividir o valor em até 24 vezes na fatura. Já nos parcelamentos, os descontos variam, chegando a 90% em até 6 vezes, 80% em 12 parcelas e 70% em até 24 vezes. Segundo a Prefeitura, a medida é uma oportunidade para que contribuintes regularizem a situação financeira e evitem que dívidas simples se transformem em cobranças judiciais mais caras. Gente, mas agora vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe.
Gente, estamos de volta e agora mudando de cidade. A gente falou sobre Petrópolis no primeiro bloco e agora nesse segundo bloco a gente já muda de cidade. A Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis divulgou na última sexta-feira o resultado da segunda chamada da pré-matrícula para creches e centros infantis da Rede Municipal de Ensino para o ano letivo de 2026. Os responsáveis devem ficar atentos para o prazo e garantir a vaga. As vagas são remanescentes, ou seja, não foram preenchidas na primeira chamada. A consulta pode ser feita no site oficial da Prefeitura de Teresópolis, em educação.teresópolis.rj.gov.br. A matrícula deve ser efetivada até o dia 17 de abril, de segunda a sexta-feira, diretamente na unidade escolar onde a criança foi alocada. No ato da matrícula, é necessário apresentar documentos como cartão de vacina, fotos 3x4, certidão de nascimento, documentos do responsável, comprovante de residência e número do NIS. Em caso de alunos com necessidades especiais, também é exigido laudo médico. Dúvidas podem ser esclarecidas no setor de estatísticas e matrículas da Secretaria de Educação, que funciona de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde. Os responsáveis devem ficar atentos ao prazo, já que a não efetivação da matrícula pode resultar na perda da vaga. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública para que a Prefeitura de Nova Friburgo implemente o Sistema de Informação para Infância e Adolescência, o SIPIA, nos conselhos tutelares do município de Friburgo. O pedido inclui prazo de 45 dias para a adoção das medidas. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, os conselhos tutelares da cidade ainda realizam atendimentos sem registro no sistema oficial, o que compromete a produção de dados, a integração com a rede de proteção e fiscalização das políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes. A ação também pede a criação de um plano de implementação com cronograma, metas e responsáveis, além da capacitação dos conselheiros e da estrutura técnica necessária para o uso do sistema. Segundo o Ministério Público, a ausência do SIPIA dificulta o acompanhamento de casos de risco e impede que o município esteja integrado ao Sistema Nacional de Garantia de Direitos da Infância e da Juventude. Caso a decisão judicial não seja cumprida, o município pode ser multado em R$1.000 por dia. O Ministério Público destaca ainda que a medida é urgente para garantir o registro adequado dos atendimentos e fortalecer a proteção de crianças e adolescentes. Bom, questionamos a Prefeitura de Nova Friburgo sobre a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos informou que o município ainda não foi formalmente citado sobre essa demanda. Segundo a pasta, a Prefeitura aguarda a notificação oficial para ter ciência do processo e disse que um posicionamento mais detalhado será apresentado junto à Procuradoria dentro dos prazos legais. Mas, gente, agora mudando de assunto, vamos à previsão do tempo. Gente, hoje é segunda-feira e, claro, começando a semana, a gente quer saber como é que vai ficar o tempo nas cidades da nossa região de cobertura para terça-feira e ao longo da semana. Por isso que a gente já está aqui ao vivo com a repórter Evelyn Carvalhais. Evelyn, boa tarde para você. Como é que fica o tempo nessa terça-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, eu já adianto aqui que não temos previsão de chuva para o dia de amanhã em nenhuma cidade da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a terça-feira será de sol com muitas nuvens na parte da tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove, enquanto os termômetros variam entre mínima de 14 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, novamente, haverá muitas nuvens e as temperaturas vão variar entre mínima de 15 e máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, a terça-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, novamente, haverá muitas nuvens, mas sem chuva. Os termômetros na cidade vão variar entre mínima de 15 e máxima de 23 graus. E agora, partindo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, o
dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite haverá poucas nuvens, enquanto as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Como já é comum nessa região, as temperaturas são um pouco mais altas se comparadas à região serrana. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em 3 dias, a terça-feira seguirá essa mesma tendência. O dia será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, novamente, haverá poucas nuvens, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. A gente pode perceber que as temperaturas, pelo menos para terça-feira e desse último fim de semana, e por exemplo de hoje, nessa segunda-feira, já começam a se aproximar de algo mais característico do outono, né? A gente teve um verão muito atípico e um começo de outono também atípico, visto que fez bastante calor. Mas agora, nesse último fim de semana, no início da semana, as temperaturas já reduziram um pouco, e já começa a fazer aquele frio, mais pelo menos aqui em Petrópolis, né, bem característico aqui da cidade. Mas Evelyn, muito obrigado pelas suas informações, e essa foi a previsão do tempo nas cidades da nossa região de cobertura. Apesar do barulho das redes sociais, o emprego com carteira assinada continua sendo a prioridade dos brasileiros ao buscar uma vaga. Segundo a pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, o modelo formal, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, né, CLT, foi apontado como o mais atrativo por mais de 1/3 dos trabalhadores que procuram emprego recentemente. De acordo com o estudo, o acesso a direitos trabalhistas e à previdência social continua sendo um diferencial relevante, mesmo com o avanço de novas formas de trabalho. Os dados coletados na pesquisa apontam que 36,3% dos brasileiros preferem emprego com carteira assinada, 18,7% apontam trabalho autônomo como melhor opção, 12,3% consideram o emprego informal mais atrativo, 10,3% têm interesse em trabalho por plataformas digitais, 9,3% preferem abrir o próprio negócio, 6,6% optam por atuar como pessoa jurídica e 20% não encontram oportunidades atrativas. Entre os jovens, a escolha pelo emprego formal é ainda mais forte, refletindo a busca por segurança no início da carreira. 41,4% dos trabalhadores de 25 a 34 anos preferem a CLT e 38,1% dos jovens de 16 a 24 anos também priorizam o modelo. Segundo Cláudia Perdigão, especialista em políticas e indústria da CNI, o emprego formal traz mais segurança para os jovens que procuram maior estabilidade justamente na primeira etapa da carreira profissional. A pesquisa ainda aponta que o trabalho por meio de plataformas digitais, como motorista ou entregador de empresas de aplicativo, é visto majoritariamente como complemento de renda. Segundo o levantamento, apenas 30% do público considera essa atividade como principal fonte de sustento. Bom, e os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, divulgados no final do último mês de março pelo IBGE, mostraram dados alarmantes sobre o bullying escolar. Quase 40% dos estudantes de 13 a 17 anos sofreram bullying na escola, e no caso das meninas, o percentual sobe para cerca de 43%. No dia 7 de abril, foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Bullying e Violência na Escola, e segundo especialistas, muito ainda precisa ser esclarecido e pensado sobre o assunto. Olha só. Entre os principais motivos da prática do bullying nas escolas, o estudo realizado pelo IBGE apontou a aparência do rosto ou cabelo com 30,2% dos casos, a aparência do corpo com 24,7% e a cor ou raça com 10,6%. A pesquisa, que coletou depoimentos em escolas de todo o Brasil, apontou ainda que 4 em cada 10 estudantes brasileiros de 13 a 17 anos afirmaram já ter sido alvos de bullying, e 27,2% dos alunos nessa faixa etária já sofreram alguma forma de humilhação 2 ou mais vezes. A neuropsicopedagoga especialista em bullying em ambiente escolar, Caroline Graciani, explica que o bullying é caracterizado por atos de agressão e de intimidação repetitivos, uma prática de atos de violência física ou psicológica intencionais e frequentes, que podem ser realizados por um indivíduo ou um grupo contra um ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar ou humilhar, causando angústia às vítimas.
A gente precisa fortalecer a figura do espectador, a figura de quem sofre o bullying. Estabelecer uma comunicação não violenta, trabalhar isso com os alunos em sala de aula. Terceiro, é importante que a gente tenha protocolos de intervenção bem claros. Atualmente, as famílias precisam estar atentas a pequenos sinais do dia a dia desses jovens, para que possam detectar se o filho ou filha está sofrendo bullying na escola. A pedagoga ressalta que, para prevenir o bullying e a violência nas escolas, é necessária uma parceria sólida entre as famílias e as instituições de ensino. Todo mundo precisa estar muito ciente disso. E também focar no cyberbullying, porque às vezes começa dentro de sala e vai terminar, estender essa situação nas redes sociais. Gente, agora mudando de assunto, mas antes disso, vamos para o Correio Político. A inflação oficial do país subiu em março. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou em cerca de 0,88%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O aumento foi impulsionado principalmente pelos combustíveis e alimentos. Bom, e para a gente finalizar a nossa parte de notícias, na edição de hoje, vamos para o Correio Político. E mais de 860 mil títulos de eleitor foram cancelados no estado do Rio de Janeiro, segundo dados da Justiça Eleitoral. Vale lembrar que os eleitores têm até o dia 6 de março para regularizar a situação e garantir o direito ao voto nas eleições de 2026. O prazo também vale para quem precisa tirar o primeiro título, atualizar os dados cadastrais, transferir o domicílio eleitoral ou resolver pendências. Dados do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro mostram que milhares de eleitores da região serrana e centro-sul fluminense já tiveram o título cancelado por não terem justificado a ausência nas últimas eleições. Em Petrópolis, por exemplo, dos 237.816 eleitores aptos, 10.095 tiveram o documento cancelado. Em Nova Friburgo, são 5.742 cancelamentos, em Teresópolis, 4.068, em Três Rios, 2.062 e em Paraíba do Sul, 1.194. Segundo o advogado especialista em direito eleitoral, Fábio Ferreira, a situação acende um alerta para a população. Mais de 860 mil títulos de eleitores foram cancelados. Mais de pessoas também que foram colocadas em situação de irregularidade do título de eleitor por vários fatores, dentre os quais não votar seguidamente nem justificar em eleições passadas. O especialista reforça a importância de regularizar o documento dentro do prazo. O voto é o pilar da democracia, é o momento em que o cidadão ele escolhe quem vai representá-lo dentro das suas pautas, das suas ideias, da sua visão que ele tem para a cidade, para o Estado e para o governo federal, ou seja, para o Brasil, para o país. Os eleitores têm até o dia 6 de maio de 2026 para que a situação eleitoral seja regularizada e possa garantir o direito ao voto. Após essa data, o cadastro eleitoral vai ser fechado, conforme é determinado pela Lei das Eleições, que estabelece encerramento de 150 dias antes do pleito, marcado para o dia 4 de outubro. Outro número expressivo é o de biometrias registradas. Uma parcela significativa do eleitorado segue sem a biometria cadastrada. Em Petrópolis, 58.397 pessoas ainda não realizaram o procedimento, o que representa 24,56% do total. Em Nova Friburgo, são 36.543 eleitores sem biometria. Teresópolis, 28.447. Em Três Rios, são 11.445 eleitores. E em Paraíba do Sul, 8.452. Vale destacar que há restrições para quem está com o título irregular. Você quer fazer uma viagem, precisa do passaporte, mas o seu título de eleitor está cancelado. Você não vai poder tirar o seu passaporte porque o título de eleitor
também está cancelado. O alistamento eleitoral é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, pessoas analfabetas e maiores de 70 anos. Para emitir ou regularizar o título, é necessário apresentar um documento oficial com foto, comprovante de residência e, no caso de homens que completam 19 anos no ano do alistamento, comprovante de quitação com serviço militar. Nessa matéria do título de eleitor, eu falei que era até o dia 6 de abril, mas na verdade é até o dia 6 de maio. Enfim, mas antes da matéria sobre a eleição, nós temos um pequeno probleminha técnico e agora sim nós vamos conferir a matéria da inflação oficial que subiu no mês de março. O resultado é 0,18 ponto percentual, maior do que o registrado em fevereiro, quando a taxa foi de 0,70%. No ano, a inflação acumula alta de 1,92% e, em 12 meses, chega a 4,14%, acima dos 3,81% registrados no ano passado. No resultado de março, a maior variação, 1,64%, e o maior impacto, 0,34 ponto percentual, vieram do grupo transportes, seguido de alimentação e bebidas, com 1,56% de variação e 0,33 ponto percentual de impacto. Juntos, os dois grupos representam 76% do resultado do índice do mês. No grupo transportes, a alta foi de 1,64%, impulsionada principalmente pelos combustíveis. A gasolina subiu 4,59%, sendo o maior impacto individual no IPCA de março. O óleo diesel também teve forte aumento de 13,90%, enquanto o etanol subiu menos e o gás veicular registrou queda. A gasolina, que havia recuado 0,61% em fevereiro, subiu 4,59% em março, configurando-se como o principal impacto individual no resultado, 0,23 ponto percentual. Já no grupo alimentação e bebidas, a alta foi de 1,56%, com destaque para produtos básicos, como tomate, cebola, batata e leite, que tiveram aumentos expressivos. A alimentação dentro de casa foi a que mais pesou, com alta de 1,94%. A maior desde abril de 2022, segundo o IBGE. No lado das quedas, destacam-se a maçã, com menos 5,79%, e o café moído, com recuo de 1,28%. Outros grupos também tiveram alta, como despesas pessoais, saúde e habitação, mas com impacto menor no resultado final. A variação do grupo habitação, 0,22%, contempla o resultado da energia elétrica residencial, 0,13%, que incorpora os reajustes das concessionárias no Rio de Janeiro, 3,09%. Ressalta-se que, em março, estava vigente ainda a bandeira tarifária verde, sem adicional na conta dos consumidores. Com a pressão dos combustíveis e dos alimentos, o custo de vida segue em alta e continua sendo um dos principais desafios para o orçamento das famílias brasileiras. E antes da gente continuar aqui o Correio Petropolitano Debate, vamos para um rápido intervalo e voltamos com a entrevista. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos.
Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E agora estamos aqui na parte de entrevistas do Correio Petropolitano Debate e ao meu lado estão Linda Feitosa e Drica Madeira, que vai conversar um pouco com a gente sobre a apresentação que vocês vão fazer no Teatro Imperial do Clube Leia Mulheres. Se vocês puderem se apresentar para o nosso público e depois falar um pouco sobre esse clube e essa apresentação no Teatro Imperial. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no programa de vocês falando sobre esse evento, que para nós é importantíssimo, né? Tá no Teatro Imperial, uma agenda que a gente fica muito honrada de participar, porque o teatro abre as portas para alguma coisa além do drama, né? E aí a gente fica muito feliz que o Leia Mulheres possa ser um dos convidados a fazer parte desse palco, para além de somente o palco. A gente pretende reunir uma plateia bem bacana, bem petropolitana, que possa estar lá para discutir com a gente a hora da estrela.
E você tocou nesse ponto importante que é a Hora da Estrela, né? Que vai ser a obra escolhida para o debate, né? Para a apresentação de vocês. Se puderem até mostrar aqui na outra câmera para o nosso público ver os livros aí da grande Clarice Lispector. Todo mundo conhece ela, né? Eu acho que a Clarice Lispector é a grande figura feminina aí da literatura, pelo menos das figuras mais recentes. Lindo, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da Clarice Lispector na literatura e a importância desse tema nesse mês de abril, que é o Dia Mundial do Livro, né? Dia 23 de abril. Exatamente, o convite veio, né, nesse viés que é maravilhoso, porque a gente junta a questão da literatura e para falarmos, logicamente, da Clarice Lispector com essa obra, A Hora da Estrela, que é uma das obras mais conhecidas da autora, e para a gente foi um privilégio, porque já lemos a Clarice Lispector no Leia Mulheres, outros livros dela, mas esse livro, por trazer vários contextos que dizem respeito a toda a nossa questão de humanidade, porque mesmo sendo um livro que parece muito simples em termos de tamanho, em termos da própria escrita, tem uma profundidade que é da mesma complexidade da autora Clarice Lispector, porque vai trazer toda essa indagação sobre o que ela pergunta dessa coisa, do que é ser vida, do que é a vivência, do que perpassa para a gente como humanidade nas nossas questões, que aí vai por vários caminhos, do social ao político, ao nosso interno, aos nossos desejos. E é isso, é essa possibilidade de conversarmos sobre essa obra, que já é uma obra conhecida, e isso facilita a comunicação com o público e o... Ele mesmo disse, né? Ah, grande, que todo mundo conhece. Então, um pouco por isso, né? Um pouco por isso essa escolha também. Eu queria saber de vocês a importância, assim, desse clube aqui na cidade de Petrópolis, né? A gente sabe que a importância do protagonismo da mulher nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, né? A própria Clarice Lispector é um exemplo do protagonismo feminino. Eu queria saber como que funciona esse clube, a importância, na visão de vocês. Vocês foram indicadas recentemente para um prêmio daqui da cidade de Petrópolis, então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, vou começar. Eu acho que é uma urgência a gente pensar em encontros de mulheres, né? Tem uma coisa chamada confraria, que os homens se reuniam muito em confrarias. Eu acho que as mulheres começam a fazer esse movimento já há muito tempo, mas agora, na atualidade, nessa forma clube de leitura. Então, eu acho que clube de leitura é sempre bem-vindo. Agora, o Leia Mulheres é uma iniciativa incrível, porque ele vai ter uma forma dupla de importância para as mulheres. A primeira é a própria leitura da autora, né? A autora é potencializada pela leitura das suas leitoras. Então, de alguma forma, tem um duplo viés que a gente pode pensar. Um é a gente só ler mulheres e a outra somos nós, enquanto encontro e reunião, discutindo as nossas próprias questões através do que a literatura apresenta. É claro que é um clube que cabe todo mundo, né? O objetivo é que a gente divulgue as mulheres que são escritoras, a gente recebe todo mundo para participar desse encontro, mas é claro que a gente sabe que o próprio nome inspira mais a participação das mulheres, não é isso? E claro, e a gente sabe que nesse viés mesmo, ler mulheres, por quê? Aí é um processo que a gente já conhece do viés histórico, em que essa demanda da escrita, né, de literatura escrita por mulheres, mesmo quando acontecia, não tinha essa possibilidade de ser, né, porque tinha toda uma questão ali cultural em que as mulheres não tinham esse protagonismo de serem escritoras, porque estava a elas reservadas outras atividades que não era a atividade intelectual, no contexto do conhecimento da escrita. Então, o próprio processo também, quando a gente fala sobre ler mulheres, tem nessa demanda também falando de mercado. É um contexto também do viés, hoje, na atualidade, mercatológico, né? No sentido do editorial. Quando a gente percebe que hoje a gente lê muito mais, os nossos acervos e bibliotecas têm muito mais mulheres porque a gente está se apresentando. Então, é preciso que digamos, é preciso que falemos para que a gente entenda e leia mais mulheres, porque até então não era isso que acontecia. Então, é esse movimento também prático. A gente se encontra de forma online, uma vez por mês, como a Linda fala, eventualmente, quando aparece aqui nesse programa para vocês, e na primeira quarta-feira do mês. Todo mundo é muito bem-vindo, faz contato com a gente, se você tiver interesse, pelo nosso Instagram, o Leia Mulheres Petrópolis, e aí a gente vai organizar a sua participação no próximo encontro. É sempre assim que a gente se organiza, né, e mobiliza as pessoas, já que o encontro é online. E agora voltando para a parte do Teatro Imperial, né?
Como que vai funcionar essa apresentação? Vai ser um debate? Vai ser uma roda ali cultural? Como é que vai funcionar? Como da primeira vez, foi muito interessante, né? A gente, claro, convida o público para participar, então a gente abre a conversa e o público também interage, porque isso é muito interessante, essa demanda que vem das pessoas, para que aconteça esse diálogo, porque assim é que se dá, assim é que se fomenta mais. O interesse, inclusive, né, de você ler e compreender. A Clarice é uma escritora que algumas pessoas têm muito aquele contexto que algumas pessoas falam, eu amo, eu odeio, porque como ela tem uma escrita muito também de um fluxo de consciência, algumas colocações que às vezes não acessa todo mundo, essa também é uma possibilidade. Este livro não, essa obra é uma obra que, de certa forma, o que a gente vai aqui aprofundar e que a gente vai conversar no teatro, ele é um livro um pouco mais sucinto, mas é mais entendível, digamos, no sentido porque você tem um personagem, tem um roteiro que é mais prático. Outros livros da Clarice não têm esse viés, então são muito mais subjetivos, tem indagações que são de um outro cunho que é muito inacessível. Até a própria escritora falava isso em algum do seu conto, Ouve a Galinha, por exemplo, ela mesma disse, não, é difícil de entender porque é algo muito além do que é perceptível, né? Mas no teatro é microfone aberto, então a gente vai estar lá com todas as pessoas que queiram participar. A gente começa a conversa, starta a conversa nessa perspectiva de quem é essa autora, do que a gente está falando quando fala da Hora da Estrela, como é que se constitui essa intelectualidade de mulher que é a Clarice, como ela é importante para nós, mas a gente deixa o microfone franqueado a todo o público presente que leu Clarice ou que a partir daquela conversa vai poder discutir com a gente o que ela quis dizer, o que ela ainda quer dizer em pleno século XXI com a Hora da Estrela. E a entrada é gratuita, né? Fundamental você falar isso, a entrada é gratuita, a quinta-feira é um feriado, né? É o dia do livro, mas é um feriado aqui no estado do Rio de Janeiro, então é um momento propício para você ir ao Teatro Imperial conhecer o Leia Mulheres Petrópolis. E um horário ótimo também, porque às 18 horas, às 6 da tarde, né? 18 horas, então é um horário muito bacana. Depois do expediente, né? O pessoal já vai ser feriado mesmo, mas assim, é um horário muito legal. As pessoas estão ali, né? Ainda está com o finalzinho daquele sol. Então, é um convite já, né, estético também. Agora eu queria que vocês falassem sobre... Vocês têm algo mais para complementar em relação a Ler Mulheres? Bom, a gente tem uma agendinha da semana ainda, né? Essa semana. A gente tem tido agendas extensas, né? Então, essa semana continua e a gente participa da Semana Literária do Fórum Itaboraí. Exatamente. O Fórum Itaboraí está agora sendo a primeira edição nessa questão de literatura em Petrópolis, que é da Fiocruz. E todos estão convidados. Será também às 18 horas, quarta-feira, né? No próprio Palácio Itaboraí. No próprio Palácio Itaboraí, exatamente ali no... A quarta-feira agora, quarta-feira, dia 15, estaremos lá. Quarta, dia 15, às 6 horas da tarde, no Fórum Itaboraí. A gente vai estar num evento promovido pela Fiocruz, pela biblioteca da Fiocruz, que vai falar sobre clubes de leitura. Olha só. E vocês estão bem requisitadas, né? Quarta-feira agora no Palácio Itaboraí e quinta-feira que vem no Teatro Imperial. Então, queria que vocês fizessem então um convite final para os nossos telespectadores comparecerem quarta-feira nesse evento lá na Fiocruz e na quinta-feira que vem lá no Teatro Imperial. É uma oportunidade para as pessoas estarem ali para falar de literatura, que é algo tão importante e fundamental, sempre foi e em tempos atuais mais ainda. Então, é um convite, é um local, os locais são lindos, maravilhosos. Para quem já conhece, é repetir. Para quem não conhece, é uma possibilidade. Aberto a chamar a família, os amigos, todas as pessoas queridas. E para a gente vai ser um privilégio ter vocês prestigiando esses eventos, que na realidade a literatura é nossa. E que bom que ela está aqui. É um convite literário para lembrar que os dois eventos são gratuitos, então são abertos a todas as pessoas que queiram participar. Vocês serão super bem-vindos no Teatro Imperial, no dia 23, na outra quinta, e nessa quarta-feira lá no Fórum Itaboraí, que é ali no Valparaíso. A gente espera vocês para discutir junto isso, esse encantamento que é a literatura. Linda, Drica, obrigado pela presença de vocês aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente encerra a edição dessa segunda-feira com essa entrevista maravilhosa, essas pessoas que são extremamente relevantes aqui na cidade por conta desse clube de leitura Leia Mulheres, que tem feito bastante sucesso aí, pelo menos nos últimos tempos. Enfim, novamente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço também ao telespectador que ficou com a gente até aqui no Correio Petropolitano Debate e até amanhã.
TVC, a TV do Correio da Manhã. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj